Boa noite. Nós estamos aqui para mais uma live da revista M, estudos sobre da morte, os mortos e o morrer. Hoje a gente está contando com a participação da professora Liane Maria Bertucci, e a gente vai conversar sobre morte e impacto social na experiência histórica da gripe espanhola. Eu sou a Adriane Piovesan, eu estou com a Renata Machado e a Andréia Vicente, que está lá nos acompanhando com as perguntas no Facebook. Renata, quer falar alguma coisa? Boa noite, Renata. Boa noite. Boa noite a todos. E lembrar, né, que hoje a gente está mudando um pouco o formato da live, com uma convidada, para dar justamente mais espaço para as perguntas, comentários, debate. Então, fiquem à vontade para comentar, contribuir nos comentários. Maravilha. Também, né, reforçando, né, que vocês podem curtir a página da Revista M no Facebook, e a Revista M também tem um canal no YouTube, que o pessoal da revista vai colocar o link aí embaixo, né, para quem quiser acessar ou compartilhar, né, para quem não tem Facebook, pode acessar também essas lives. Todas as lives estão lá no canal da revista no YouTube, né? Então, a gente vai começar. A professora Liane Maria Bertucci, ela é historiadora, né, pela Unicamp, doutora em História pela Unicamp, e ela é professora de História da Educação no Departamento de Teoria e Fundamentos da Educação da Universidade Federal do Paraná. Então, professora, seja bem-vinda à nossa live. Né? Eu passo para você, então, a palavra para falar sobre essa questão da morte e impacto social na experiência histórica da gripe espanhola. Boa noite, eu quero agradecer a você, Adriane, especialmente, pelo convite, mas todo o grupo da revista M, que eu tive o prazer de conhecer, e que fiquei muito feliz pelo convite para conversar um pouco com vocês, os seus ouvintes e leitores, sobre a gripe espanhola. Primeiro eu vou falar um pouquinho sobre os materiais que hoje, há algum tempo, efetivamente, os historiadores podem e usam para tratar um tema como a saúde e as doenças, especialmente as epidemias. Nós trabalhamos é possível captar indícios de como uma epidemia teve a recepção, como as pessoas agiram e reagiram durante esses eventos epidêmicos, através, por exemplo, de periódicos, de jornais das cidades, de relatórios médicos, de crônicas, de livros de memória. Então, os historiadores hoje, eles têm uma gama de fontes muito variadas para poder tentar entender e discutir esses eventos que impactam profundamente a vida das pessoas. A história da saúde e da doença, a história do corpo, ela ganha grande desdobramentos a partir principalmente do final da década de 1970, 80, não que o tema não fosse já abordado de perspectiva histórica por historiadores nas décadas anteriores, mas ela ganha ênfase nesse período a partir de várias propostas metodológicas. Nós temos principalmente a nova história ligada à Escola dos Análises, que entre os seus temas começa a abordar a questão do corpo e, consequentemente, da saúde e da doença. Depois nós temos umas vertentes de abordagens que se desdobraram a partir de outras perspectivas da própria história social, a perspectiva Foucaultiana, que acabaram incorporando vários desdobramentos dessa própria temática, por exemplo, a questão das instituições de tratamento da saúde, as práticas de cura, que nós chamamos as práticas de curas populares, né, que antes, durante muito tempo, não era objeto de estudo de história, mas de antropologia, por exemplo,
e no caso foi meu objeto de estudo, é das epidemias. Entre as várias epidemias que a humanidade já sofreu, talvez a mais famosa seja a peste negra, que aconteceu na Idade Média, que deixou realmente... ela é muito lembrada e muito estudada pelo impacto social e populacional que acabou resultando da sua ocorrência. Uma epidemia que durante muito tempo foi esquecida, aliás, esse é um nome de um estudo, do primeiro estudo historiográfico feito sobre essa epidemia, que é a gripe espanhola de 1918. O Alfred Crosby pode ser considerado o pioneiro dos estudos historiográficos sobre a epidemia de gripe espanhola. O livro dele é do final da década de 70, começo de 80. Mesmo a partir do livro do Crosby, essa epidemia continuou esquecida durante mais de 2 décadas. A partir da década de 80, alguns estudos, não só no Brasil, em outras partes do mundo, começaram a, talvez, pelo volume de estudos que estavam sendo feitos na área de história relacionados à saúde e à doença, essa doença despertou a curiosidade em mais historiadores. Então, nós vamos ter, na década final de 80, 90, alguns mais estudos sobre a gripe espanhola. Mas, realmente, o grande interesse sobre essa doença, pelo menos para a população em geral, especialmente, mas também para pesquisadores, sociólogos, historiadores, vai acontecer a partir de 2005, quando a gripe aviária fez com que muitos lembrassem de outras epidemias, grandes epidemias de gripe, e especialmente mesmo a partir de 2009, quando nós tivemos a H1N1, que assustou muita gente, e realmente, porque o tipo de vírus, ou a família do vírus da gripe, que causou a epidemia em 2009, é a mesma família, a cepa viral, né, da gripe que foi de 18. Então, a partir daí, nós vamos ter uma multiplicação muito grande de estudos sobre a gripe espanhola. Entre os estudos no Brasil, que abordaram a gripe espanhola, nós vamos ter realmente, na década de 80, final de 80, nós temos, por exemplo, o estudo do Cláudio Bertoli Filho, da Beatriz Olinto, e o meu próprio, a minha tese de doutorado, que eu defendi na Universidade Estadual de Campinas, em 2002, que é especificamente sobre essa doença, né? Então, para falar um pouquinho da gripe, do meu trabalho, e de como essa doença graçou no mundo, que doença foi, como foi essa epidemia, que eu estou aqui para conversar mais com vocês hoje, a partir das questões que vocês tiverem sobre o tema. Antes do grupo abrir para essas perguntas, eu vou fazer um pequeno histórico dessa doença, como é que ela começou, o nome dela, e como ela vai chegar no Brasil em setembro de 1918. Bom, a gripe, ela é uma doença microbiana, hoje nós sabemos disso, né, microbiana, endêmica e mundial. O que quer dizer isso? A gripe, ela é uma doença que ela causa vítimas fatais ou não, em toda a parte do mundo, e geralmente anualmente, né? Nós temos todo ano o vírus da gripe, ele incide sobre vários grupos populacionais. Nós temos a primeira descrição de sintomática, de sintomas, que pode ser realmente identificada como gripe, já feita por Hipócrates, por exemplo, né? A primeira definição quando ele relata sintomas de um paciente, é possível que fosse de gripe,
né? Mas vai ser no século XII que nós vamos ter na Europa, seguramente, uma definição de sintomas que a gente pode identificar como de gripe. Então, e a partir do século XII, nós temos relatos dessa doença graçando de forma epidêmica em alguns momentos, né? Todo ano, praticamente, tem gripe, mas ela vai graçar de forma epidêmica, violenta, virulenta, em alguns períodos. E nós vamos ter, pelo menos, desses primeiros relatos, dos primeiros relatos de epidemias mais virulentas, que mataram mais pessoas, nós vamos ter, pelo menos, desde dos anos 1500, 1530, até hoje, umas 50 a 60 episódios de epidemia fortes, né, virulentos. Evidentemente, alguns mais e outros menos. Então, de certa forma, a humanidade está acostumada a lidar com a gripe, né? Ela é definida até hoje da mesma forma, uma doença endêmica e mundial, é uma doença sem tratamento específico, né? O próprio nome da doença, ela teve vários nomes, é claro, tem vários nomes, mas os nomes que ela vai ficar mais conhecida, a doença modernamente, é influenza ou gripe, e esses dois nomes, eles caracterizam bem essa ideia, essa perspectiva, que a doença, ela não tem um tratamento, quer dizer, a gripe vem do francês agrippir, que seria agarrar, e ela não te larga enquanto ela não completa o ciclo, né? E a influenza seria a influência dos astros, algo que também depende um pouco do ser humano ter um medicamento ou não para detê-la ou para acabar com ela. Então, a gripe, ela foi definida assim, e até hoje a gripe não tem um remédio específico para tratá-la ou para curá-la ou para preveni-la. Ela tem um ciclo que é de 4 a 5, 6 dias, com sintomas que são basicamente aqueles descritos, são os mesmos, né? O ser humano, desde o Hipócrates, consegue definir mais ou menos quais são os sintomas que são característicos da doença. Coriza, febre, o corpo, assim, no sentido de cansado, dolorido, e não tem como, você tem que esperar ela passar. Essa que era a ideia, é essa, né? Apesar de nós tomarmos vacina contra a gripe, a vacina, ela protege parcialmente, porque ela é feita, hoje em dia, a vacina é produzida a partir de elementos do vírus da gripe do ano passado, anterior. E o vírus da gripe, esse ano, ele sofre uma mutação, então ele não vai ser o mesmo, ela te protege, mas parcialmente. Então, ela não imuniza efetivamente contra a doença. Então, a gripe continua sendo, como era no século XVI, como era no século XIX, como foi em 1918, uma doença que não tem tratamento específico e não pode ser prevenida, não tem cura, no sentido de não ter um remédio que liquide a doença. O que aconteceu em 1918? A gripe, ela vai ter em 1918, eles não sabiam ainda. Eles sabiam que era um micróbio, um micro-organismo, mas não sabiam se era bacilo ou se era vírus que causava, qual era o tipo desse micro-organismo que causava a gripe. Em 1918, a probabilidade que os cientistas, os médicos, né, mais defendiam era que fosse um bacilo. A ideia do bacilo, ela foi apresentada por Richard Pfeiffer, no final do século XIX, no final de uma grande epidemia que aconteceu em 1892, o Pfeiffer ele identifica um bacilo, quer dizer, uma bactéria em forma de bastão, que ele acreditava que era o responsável pela gripe. E ele apresenta essa tese, essa teoria, e ela vai ser encampada por vários médicos,
E nós começamos o século XX com a hipótese de ser um bacilo, o bacilo de Pfeiffer, como ficou conhecido, mais conhecido, o causador da gripe, ela ganha bastante difusão. Mesmo assim, na década de 10, nós já vamos ter cientistas e médicos discordando, ou pelo menos achando que precisavam de mais elementos para comprovar essa causa da gripe. Né? Então, quando a gripe espanhola começa a graçar, né, é uma epidemia de gripe, então, no primeiro momento, as pessoas, os médicos, inclusive, começaram a discutir novamente, aí com mais veemência, se era bacilo ou se era vírus. Então, nós precisamos lembrar que nós estamos em 1918, no período da Primeira Guerra Mundial, no final da Primeira Guerra Mundial. A Europa está numa situação de convulsionada com isso, especialmente, lógico, os países beligerantes, eles têm o que a gente chama de censura de guerra, em função de tentar evitar que o inimigo conseguisse alguma informação que pudesse ajudá-lo a vencer a batalha. Nesse contexto, a Espanha, em abril, mais ou menos, de 1918, começa a relatar, os jornais espanhóis começam a relatar casos de uma epidemia muito forte, que matava muito rápido, assim, estava se difundindo muito rapidamente. Os sintomas ainda estavam sendo analisados. Uns falavam que podia ser dengue, outros falavam que podia ser febre de papatácea, que é ou malária, e mais muitos viam que com a febre alta e tal, mas que devia ser gripe. Pensando em gripe, definida como gripe, ou pelo menos com a maior hipótese sendo gripe, os jornais espanhóis começaram a falar sobre essa doença, que tinham soldados espanhóis que estavam doentes, numa guarnição em Múrcia, só que a Espanha, como ela era um país neutro na guerra, ela estava cercada por países beligerantes, mas era um país neutro, então ela tinha cuidado de manter soldados e tal, mas era um país neutro. E publicava as notícias sem grandes problemas, né, relativamente. O rei ficou doente, o rei ficou com gripe, então isso aparece nas manchetes dos jornais. Como a Espanha não censurava as notícias, o nome virou gripe espanhola muito facinho, né? Nós já vamos ter o jornal, e essas notícias chegam no Brasil em abril, maio, e os jornais, por exemplo, em São Paulo, já chamam a doença de gripe espanhola. A questão é, a hipótese, então, principal dessa doença, da gripe de 18, ter recebido esse apelido de gripe espanhola, foi por conta de algo que não é exatamente ligado à doença, que a Espanha era neutra e publicava as notícias, então a gripe começou a ser chamada de gripe espanhola. Essa é a principal hipótese. Existem outras, mas essa é a principal. O que vai acontecer com essa gripe? Ela vai fazer vítimas, algumas fatais, o rei fica bom, é curado, passou pelos 4, 5 dias da doença, 6, e ficou curado. A gripe, o surto dessa gripe meio que desaparece, como qualquer gripe de todo ano. É o que a gente chama de primeiro ciclo do período de gripal de 1918. A questão é que esse vírus vai se difundindo pelo mundo, né? Eles não sabiam que era vírus ainda, mas ele vai, como? Por navio, né? Pessoas que andam dentro do próprio país, então esse vírus se espalha. Mas a gente não tem mais relatos de doença, né? Assim, junho, julho. Quando em julho, agosto, nós vamos começar novamente a falar de uma doença que estava matando muita gente, estava começando a matar novamente pessoas, e era característica de gripe, mas a gripe era muito mais forte do que a do primeiro semestre, era uma gripe muito violenta, que tinha gente que duvidava até que fosse gripe no primeiro momento também. E ela estava se espalhando muito fácil, na França, no norte da África. Hoje a gente sabe que o que pode ter acontecido é o seguinte: esse vírus da gripe, no interior dos Estados Unidos, que tinha se difundido dessa primeira onda que a gente chama da gripe, a gente pode chamar de benigna,
quando a gente chama de benigna uma doença, é que ela tem pouca probabilidade de matar, né? A gripe, em geral, é uma doença benigna, né? Só que essa doença, esse vírus, no interior dos Estados Unidos, muito provavelmente, a hipótese mais aceita, nos campos de treinamento militar, porque os Estados Unidos entram na guerra, como no final de 16, 17, e ele começa a mandar tropas para a Europa, em 17 e 18. Então, eles estavam treinando sempre os soldados para que esses soldados fossem para a guerra. No interior ali do Kansas, bem no interior dos Estados Unidos, é que eles treinavam. E vai ser nesse lugar que, provavelmente, a gripe humana de todo ano o vírus fez uma combinação explosiva com o vírus da gripe animal, no caso a do porco. Se a gente lembrar a gripe de 2009, foi mais ou menos o que aconteceu. Tanto que a gripe de 2009, ela era chamada, para quem passou por ela, como eu, a gripe porcina do México e tal, né? Então, é muito comum, quer dizer, muito comum, o vírus da gripe humana, ele faz essas combinações, eventualmente, com vírus da gripe animal. Por exemplo, de aves, hoje em dia eles acham que pode ter sido feita uma combinação com o vírus da gripe de gansos, enfim, de aves. E isso já aconteceu várias vezes na história das epidemias de gripe, essa combinação. Só que em 18, o que acontece? Esses soldados e é muito rápido, né? Ele é muito forte. Tem relatos de médicos militares que eu cheguei a ler na revista Lancet, publicada em 1919, a revista, que eu tive a oportunidade de olhar, os relatos dos campos de treinamento de 1918, era assustador. Eles relatam que o soldado, ou o recruta, estava bem, de repente ele começava a ficar ruim, com febre e tal, ele ficava azulado porque ele ia sufocando com a reação do organismo pelo vírus, né, para se defender, provavelmente, do vírus, e acabava sufocando e morrendo. Era algo terrível e muito rápido. O problema que assustava muito era a rapidez com que matava. Então, esses soldados, eles embarcam, tem soldados que estão com o vírus, mas ainda não se manifestou, então eles parecem bem. Eles se dirigem para os portos, né, em Boston e tal, e pegam os navios e vão para a Europa. E com eles levam, né, a gripe. E essa gripe ela vai se disseminar de maneira muito rápida pelos campos de batalha. Eu acredito, e assim, eu penso que muito menos pelas condições higiênicas, não que isso não conte, ou de salubridade, mas por causa do contato. Os soldados ficavam muito próximos. Higiênicas no sentido seguinte, claro, se eu tossir com gripe, e com a minha mão, eu der a mão, encostar em alguém, eu passo, né? Então, não adianta só a pessoa ter higiene só própria. Se ela tiver alguém do lado que tenha o vírus e que não tenha cuidados higiênicos, isso pode passar para ela. Como eles estavam muito próximos uns dos outros, nos comboios, nas trincheiras e tudo mais, foi muito fácil essa gripe se disseminar, né? Então, se as condições de guerra, de subnutrição, de cansaço e tudo mais, ajudou a gripe se espalhar, é possível, mas basicamente foi a proximidade das pessoas que acabou fazendo com que ela se espalhasse muito rapidamente na Europa, dentro nos campos de batalha, né? Mas não foi só nos campos de batalha. Os navios, para chegar na Europa, eles paravam em outros portos, né? Lisboa, na África, por exemplo, Freetown, no Serra Leoa, Dakar, no Senegal, para depois chegar na Europa. Então, a gripe ela vai se espalhando em locais que não era um campo de guerra, não era o campo da beligerância só, né? E vai ser nesse contexto que os brasileiros vão começar a ter notícia de novo de uma nova onda da gripe que era muito terrível. E a gripe vai começar a ser notícia mais no Brasil a partir de uma missão médica brasileira
que o Brasil, ele, em 1917, ele acaba, no final de 17, ele acaba rompendo a sua neutralidade, ele já tinha, assim, tinha proximidade com os aliados, a aliança formada pela França, Inglaterra, Estados Unidos e outros países, Rússia, e ele vai romper realmente a neutralidade no final, em outubro de 17. Então, qual que é o papel do Brasil? Ele vai mandar algumas tropas, mas na metade de 1918, o governo brasileiro propõe a organização de um hospital para tratar soldados e civis na França. Então, vai ser criada a Missão Médica Brasileira. Ela vai ser criada em julho, vai se preparar em agosto, é justamente o período em que a gripe começa a se disseminar nos campos na Europa e na África, porque os navios paravam eventualmente nos portos alguns portos da África. E quando, no final de agosto, a Missão Médica Brasileira parte, junto com a Missão Médica também vão outros paquetes, né, outros barcos, com soldados também. A Missão Médica, ela para em Dakar, no Senegal, e quando ela vai tentar seguir para a França, nós vamos ter médicos adoecendo, e alguns morrem naquela área, ali em Dakar, né, de Dakar e de Oran. Então, nós vamos ter... Aí o governo brasileiro e a imprensa começam a se questionar, né? Como eles já tinham notícia que tinha gripe, a gripe espanhola tinha voltado, que a gripe espanhola era uma gripe muito forte, eles começam, o Brasil passa uns dias, aí a imprensa e o governo brasileiro não sabendo exatamente o que está acontecendo com os soldados e com os médicos na África. Em mais ou menos 26 de setembro, o governo brasileiro recebe um telegrama do chefe da Missão Médica Brasileira, dizendo que eles especulavam muito aqui no Brasil se era gripe, se não era, se era gripe espanhola, se era outra doença e tal, e o médico diz, não, é gripe, e é a gripe espanhola, né, que matou os médicos, matou alguns médicos e matou também alguns soldados. Então, com essa notícia, a discussão dos médicos no Brasil, porque era um colega médico que tinha dito e tal, tinha todos os relatos por que ele dizia que era gripe. No Brasil, eles começam, os médicos aqui, a discutir, a pensar como ajudar os brasileiros que estavam lá. Então, o Brasil manda remédios, manda alimento, manda, assim, algumas, na tentativa de ajudar essa missão, aventada a possibilidade da missão voltar para o Brasil, mas não, eles seguem, né? Eles curam, tentam esperar os enfermos ficarem curados, alguns morrem, como eu falei, e eles seguem para a França. Vão para a França, instalam um hospital na França, né, para cuidar e tal dos soldados, que eventualmente precisassem, ou dos civis. Mas aí nós vamos começar a ter as discussões internas. Nesse período, entre as notícias da gripe entre os brasileiros na África, a confirmação da doença, exatamente nesse período, um navio vindo de Liverpool, que tinha parado no porto em Lisboa e que veio para o Brasil trazendo passageiros, carga, etc., ele para no Recife, em Salvador e no Rio de Janeiro, antes de seguir para os outros países aqui da América do Sul. O que vai acontecer? A hora que o navio aporta em Recife e depois em Salvador, começam as especulações que tinha gente gripada no navio. O Carlos Seidel, que era o diretor-geral de higiene do Brasil na época, não existia um Ministério da Saúde, o sistema de cuidado de saúde no Brasil é bem descentralizado. Então, mas o Carlos Seidel era diretor-geral de higiene, que, na verdade, o que a diretoria fazia? Cuidava basicamente dos portos. Mas só como estava no Rio de Janeiro, é a capital
da República na época, o Carlos Seidel acabava tendo uma ingerência grande nas questões de saúde do Rio. Mas, como ele era o responsável direto pelos portos, ele vai tentar fazer que fizessem quarentena, né, tentar tratar os doentes no Rio, em Recife, saber o que estava acontecendo. Ele manda pessoas em Salvador para acompanhar a vinda do navio para o Rio e tal. O navio é feito uma quarentena com o navio, os passageiros passam por uma consulta, quem está doente fica de quarentena e tal, e alguns desembarcam. A questão é que desembarcou, se era gripe, a gripe entrou no Brasil, né? Então, nós vamos ter, a partir do final de setembro, começo de outubro, relatos de casos de gripe nas cidades portuárias, né? Recife, Salvador, depois no Rio de Janeiro, e depois nas outras cidades do Nordeste do Brasil, do Norte, primeiro as portuárias, depois vai andando pelo interior, porque o vírus vai andar, né, de várias formas, de trem, de carro, enfim, e vai entrando. No Rio de Janeiro, só para me fechar aqui essa introdução sobre a gripe, a partir da entrada, a partir da passagem desse navio, que o nome dele era Demerara, e das notícias da África, nós vamos ter outro tipo de discussão entre os médicos. Primeiro que é óbvio que a gripe, eles começam a perceber a violência da doença era tanta que vai desconcertar muitos, né? Eles dizem, será mesmo, né, que é isso? Mas uma discussão que vai permear, vai estar presente nas discussões dos médicos, e aí também foi possível acompanhar um pouco a discussão na Academia Nacional de Medicina, na Sociedade Paulista de Medicina e Cirurgia, enfim, eu consegui pegar esse material, mais um material para um historiador da saúde e das doenças, né, que são esses relatos dessas instituições, e dá para perceber que eles passam de uma discussão se é gripe ou outra doença a uma discussão se a gripe espanhola era a mesma que estava começando a vitimar no Brasil. O Carlos Seidel, por exemplo, defendia a tese que a gripe espanhola era muito violenta, era terrível, mas a gripe que estava acometendo alguns moradores do Rio de Janeiro, isso ainda no finalzinho de setembro, começo de outubro, era a gripe comum, a gripe nostra, né? A gripe de todo ano, que tinha uma diferença para ele, né? E não era só ele, alguns outros médicos pensavam também assim. E aí nós temos discussões muito grandes entre os médicos. Até que mais ou menos quando a gente vai chegar no final da primeira semana de outubro, dia 10 de outubro, tem uma grande reunião na Academia Nacional de Medicina, onde todas essas hipóteses são discutidas. A partir daí, a quantidade de pessoas com gripe e que começa depois a morrer, e a proporção é tão rápida, a quantidade aumenta tão rapidamente, o número de doentes e a violência da doença é tão grande que a ideia de que seriam duas possibilidades, ou seja, uma gripe que estava fora e uma gripe comum aqui, ela vai desaparecer. Então, quando a gente chega na metade de dia 15 de setembro, de outubro, praticamente é uma unanimidade que graça no Brasil a epidemia de gripe e de gripe espanhola, e que é a gripe, mas é uma gripe extremamente violenta. E a partir daí é que a gente vai ter uma mobilização para tentar cuidar dos doentes, porque para a gripe não tem remédio, eles diziam isso repetidamente, e alguns médicos tentaram pesquisar sobre se a gripe era causada por um bacilo ou se era por um vírus. Isso vai acontecer em outras partes do mundo, mas nós temos brasileiros também tentando fazer essa pesquisa ao mesmo tempo que eles cuidam dos doentes de gripe. A gente vai chegar em 15 de outubro,
até 20 de outubro, o Brasil praticamente todinho tem, a epidemia de gripe está graçando praticamente no Brasil todo, tá? Então, a partir daí, eu encerro aqui a minha introdução sobre o tema e passo para a gente conversar. Eu sei que eu me alonguei muito mais, né, do que eu precisava. Ótima exposição, Liane, obrigada. E está surgindo muitas perguntas, né? Justamente o pessoal está interessado nessas questões comparativas, né, do que foi a epidemia da gripe espanhola com a pandemia do coronavírus. O André Luiz Matos fez uma pergunta que vai por aí, né? Ele pergunta semelhanças no comportamento social e político entre a pandemia da gripe espanhola com a pandemia que vivemos hoje. Você já comentou dessa questão das resoluções, né, institucionais sobre como combater essa pandemia. Então, o que a gente pode comentar sobre isso? Bom, pegando as duas, né, os dois pontos. Bom, são vírus diferentes, né? Hoje eu falei, já sabe que são vírus, mas semelhanças, por exemplo, entre a Covid-19 e a gripe espanhola, o que as autoridades fizeram em 1918, a gente pode ver, é muito próximo do que, estou falando em matéria de prescrições, tá? A forma como isso foi feito, a gente depois conversa, mas é muito parecido, o que os médicos prescrevem, o que as autoridades, e aí nós vamos ter diferenças nas autoridades, vão recomendar, né? Que a doença não tem um remédio específico. Não existe no caso de hoje, né, falam, não existe uma vacina contra a Covid, como também não existia para a gripe, eles falaram, né? O que a pessoa pode fazer para se proteger? Ela tem que manter a questão de higiene muito atenta a isso, né? E nós vamos ter, então, os conselhos ao povo, que eles diziam, publicavam muito nos jornais, que evite aglomeração, lave a mão, ao tossir, cubra a boca e o nariz também depois espirrar com as mãos ou com o lenço, não visite pessoas doentes. No caso da gripe, eles diziam, não tome gelado, evite a mudança de temperatura, por exemplo, lugar quente, você ir para um lugar muito frio muito rápido, porque o organismo pode dar uma baqueada e o vírus, no caso, né, a gripe, no caso eles não falavam vírus, o micróbio pode te fazer você ficar doente. Então, nessa perspectiva, é muito próximo o que é possível fazer, o que é recomendado fazer, né? É muito próximo. Em 1918, no Brasil, nós não tivemos nenhuma medida, pelo menos que eu tenha conhecimento, do governo determinar, por exemplo, o isolamento. O que vai acontecer é que os governos, né, dos estados, dos municípios, eles vão fechando lugares públicos, porque como eles sabem que a gripe se dissemina muito fácil, eles já tinham essa noção, eu falei dos sintomas, né, que eles, e da forma como ela se dissemina muito rapidamente, eles conheciam há muito tempo, então, eles, por exemplo, fecharam escolas, teatros, parques, então eles fecharam lugares públicos que reuniam muitas pessoas. Não proibiram, por exemplo, funcionamento de fábricas ou funcionamento, e não proibiram as pessoas de sair de casa. O que acontece é que as pessoas foram ficando doentes ou com medo de ficar doente e foram se isolando, né? Até que nós vamos ter um momento que a cidade, por exemplo, de São Paulo ou do Rio de Janeiro, elas vão parar, né, em função da gripe. Então, com a Covid, agora em 2020, a gente tem os próprios governos determinando o isolamento, né? E é uma situação um pouco inversa, as pessoas parecem que não sentem muito, né, a necessidade. Então, hoje as autoridades governamentais, aí vai depender um pouco também da autonomia dos estados, a forma como isso foi feito, eles fecharam, ou eles dão mandam que feche praticamente tudo, ou fecham alguns pontos que eles acham mais suscetíveis da reunião das pessoas.
E eles determinaram, daí vai depender do grau, né, de cada... ou eles incentivaram, literalmente, né, falando muito e tal, que as pessoas ficassem em casa, né? Em 1918 era para você evitar essas mudanças de temperatura no primeiro momento, e se a pessoa ficasse gripada, como toda gripe, o ideal é que você ficasse em casa, isolasse a pessoa num quarto, porque a contaminação podia ser grande, e tratasse para que ela, até o momento em que ela se recuperasse. Então, tem uma nuance aí, um pouquinho diferente no caso da forma como as autoridades passaram essas prescrições para a população. Tá? Não sei se é mais ou menos isso, ou não sei se eu respondi a pergunta, pelo menos. Sim, respondeu sim. A Renata agora vai fazer uma... Vou colocar a pergunta que a Ionissa Vadi, não sei se eu falo certo, colocou, que também achei bem interessante, né? Ela gostaria de saber, em relação à epidemia de gripe espanhola, gostaria de saber em relação... Desculpa, que eu estou aqui com um aviso na frente. Ela gostaria de saber, em relação à epidemia de gripe espanhola, se há estudos sobre os efeitos do medo e das mortes causadas pela gripe em relação à saúde mental das pessoas. Ela diz: estou pensando muito no que ocorre hoje com as inúmeras notícias, mais do que estudos científicos, sobre os efeitos da Covid-19 na saúde mental das pessoas. Adorei a pergunta. Gostei bastante da pergunta. É algo muito difícil da gente perceber. Tem algo assim, no estudo que eu fiz, tem algumas características que grandes pandemias, né, grandes epidemias ou grandes pandemias, no caso dessa uma pandemia, algo mundial, a forma como elas impactam as pessoas de algumas formas. Eu tenho até um texto que eu escrevi, chama a onipresença do medo na gripe espanhola, né? O medo tanto pode te impulsionar para fazer coisas solidárias, quando pode te fazer, ao mesmo tempo, às vezes, na mesma pessoa, em alguns momentos, fazer coisas que a gente chamaria de desabonadoras nesses momentos, né? Então, pensando um pouco na questão do que acontece com as pessoas nesses momentos, se a gente pegar estudos feitos pelo Jean Delumeau sobre o medo, ou alguns historiadores, né, que eu estou falando, Jean Delumeau, Georges Duby, ou mesmo relatos de um escritor chamado Daniel Defoe, sobre a epidemia de peste em Londres, no século XVII, a perspectiva que as pessoas elas vão ficando tão impactadas com a quantidade de mortos, ou com a impotência, né? E agora, no caso da gripe de 18, a sensação devia ser triplicada, porque uma coisa, aí é uma questão de uma hipótese minha, que não tem nenhum tipo de comprovação, no sentido de nada assim muito, muito palpável para mim ainda, né? Eu estou começando a voltar a reler algumas memórias para ver se eu encontro algumas pistas mais consistentes sobre isso, que o impacto é tão, no caso de uma doença que normalmente você tem todo ano, sem problema nenhum, ela virar uma coisa mortal, em grande escala, deve ser pior do que, por exemplo, uma doença que você já espera que ela seja muito complicada. Por exemplo, a peste bubônica ou a varíola, ela já era, apesar de ter a varíola mais fraquinha, que é benigna, entre aspas, e a confluente, que é a muito forte, mas ela era uma doença que já motivava pavor ou medo de cara. A gripe não. Porque a gripe você tem todo ano. Então, de vez em quando, ela é um pouquinho mais forte, tal. Agora, imagina o impacto que isso deve ter dado para as pessoas em 1918. Tudo bem que alguns tinham vivido até a epidemia anterior, de 1892, e ela foi uma epidemia,
morreu gente, mas não foi o impacto nem da violência que foi a espanhola. Então, realmente é muito grande. O que a gente pode pensar no impacto que isso, dos indícios que eu tenho das pessoas na época? Por exemplo, eu vi uma notícia no jornal, assim, de uma pessoa que era um enfermeiro, né? Uma pessoa que estava levando caixões para o cemitério lá em São Paulo, e ele estava sentado em cima dos caixões, numa carroça, como se nada tivesse acontecido e rindo de quem estava olhando para ele assustado. Quer dizer, o impacto emocional para essa pessoa dessa situação que ele estava vendo deve ter sido muito grande, né? Por outro lado, tem aquela questão já que eu vou morrer mesmo, eu vou sair por aí, né? Então, tinha relatos de pessoas que, em tese, deveriam estar cuidando das outras, por exemplo, enfermeiras, médicos, que tinham relatos de que eles estavam, na verdade, namorando, rindo, brincando. Então, o impacto emocional é algo muito complicado e que a gente tem pistas que isso aconteceu, que teve esse impacto. Mas isso é o momento da doença, né? O depois dela, as sequelas, entre aspas, né, o que ela pode deixar na mentalidade para as pessoas, no caso da gripe, é algo que ainda os historiadores ainda se questionam, que é o apagamento, né? Uma das primeiras, como eu fiz meu trabalho, né, na década de 90, quando tinha pouquíssimos estudos sobre a gripe espanhola, quando eu comecei a estudar, tem uma historiadora que trabalha na Espanha, a Beatriz Echeverri Dávila, que uma das coisas que ela se pergunta, é uma socióloga, aliás, mas faz um trabalho bem historiográfico, ela se pergunta por que essa doença ficou tão esquecida, parece que foi apagada, né? O impacto foi tão grande dessa doença, teve tantas mortes, e por que ela foi apagada? Porque ela diz assim, a gente sabe mais sobre a peste negra da Idade Média do que sobre a gripe espanhola. O que aconteceu? Né? Então, se a gente pensar um pouco pela história das mentalidades, aí, dessa mudança que a gente tem, mas na forma como a gente encara a vida, mas que essa mudança, a gente carrega coisas. A peste bubônica, por exemplo, ela demorou o período, a peste bubônica, que é a peste negra, a grande epidemia, ela é do século XIV, mas ela dura assim, até ela passar pela Europa, todo mundo fala, ela acabou com metade da Europa, matou mesmo, né? Só que ela ia durante quase, assim, até ela passar pela Europa toda, demorou alguns anos, depois, durante 50 anos, tinham picos da doença grandes, e isso foi fazendo com que ela fosse sendo relembrada muito, né? E a gente teve epidemias de peste bubônica violentas até o século XIX. Então, isso faz com que a memória vá sendo reativada de alguma forma. Com a gripe, porque como ela tem todo ano, mesmo que ela tenha uma epidemia forte, depois você fica achando que tudo bem. No caso específico de 18, tem outros agravantes, assim. E realmente, eu acho que o que a Beatriz Echeverri Dávila fala é algo que todos os historiadores que trabalham com a gripe espanhola pensam. Como que tem pouca coisa? Porque foi assim, para fazer o trabalho, você tem que garimpar muito, porque ela foge da gente, né? Ela tem aqueles relatos quantitativos, aqueles boletins muito boletins exatinhos no sentido de regular dos serviços de saúde, dependendo do lugar. Eu estudei em São Paulo, então lá tinha-se bastante. Mas você não capta as pessoas, é difícil, você tem que ir nas entrelinhas para pegar os médicos, assim, na ação, né? Porque eles estavam ou trabalhando ou morrendo, né? Então é meio complicado mesmo. Logo em seguida, a gente vê que tem, claro, que os médicos falam, é bacilo, é vírus e tal, isso discute um pouco, mas o que aconteceu, né? O que aconteceu?
os relatos sobre o carnaval de 1919 são bombásticos, assim, diz que foi um carnaval assim muito forte, porque as pessoas estavam naquela ânsia de sair, de comemorar que estava vivo. Então, foi muito. Você tem o livro do Nicolau Sevicenko, que ele fala isso, e tem vários outros estudos, até o mais recente, do Ricardo Santos, se não me engano, sobre o Rio de Janeiro, que ele também fala isso, que eles brincaram até com a gripe, no sentido de colocar lembranças assim, mas foi assim, como se fosse uma catarse. E aí, interessante que em 19 tem gripe também, mas não é forte, então você tem uma catarse ali. Nas memórias seguintes, por exemplo, nas memórias mesmo das pessoas, né? Pedro Nava, que foi um médico que morreu agora no final do século XX, mas que viveu durante a gripe, ele fala, nas memórias dele, ele fala um pouco sobre a gripe espanhola, vários outros, mas em geral é uma fala muito curta e sem muitos detalhes. Na minha família, minha avó teve 2 irmãos que morreram de gripe espanhola. Eu sou de Minas Gerais, do interior de Minas, mas, assim, às vezes ela falava, mas nunca foi um relato muito elaborado, nunca teve muitos elementos. Infelizmente, quando eu decidi fazer o trabalho sobre a gripe, minha avó já tinha morrido, porque senão eu ia tentar fazer com que ela falasse mais, né? A minha avó teria 17 anos na gripe espanhola. Então, ela certamente lembrava de muitos detalhes. Ela perdeu 2 irmãos, mas era um assunto assim que falava. Eu lembro que você vai estudar saúde, teve gente que... Mas não da gripe em si, entendeu? Era muito... Repetiam isso, teve gente que morreu, mas muito pouco. A possibilidade disso é o seguinte, que da gripe de 18, a gente está no fim da Primeira Guerra Mundial. Então, na memória das pessoas, esses acontecimentos eles se conectam. Mesmo no Brasil, que é um país que só mandou gente para a guerra não estava aqui, falar da guerra dava muito mais, talvez, ibope, do que falar da doença. Então, ela foi ficando uma coisa muito interna nas pessoas, se ficou. Deve ter ficado, é claro. Mas mesmo na hora de escrever, essas pessoas, os relatos são curtos, de pessoas de memorialistas, né? Livros de memória. Então, eles são curtos. Além disso, nós temos um grande problema que é, por exemplo, no final da década de 20, aí sim, né, a grande recessão de 1929. Então, isso faz com que as pessoas se impactem com outro problema que também mobilizou, fez com que várias pessoas, inclusive, morressem. Não só de fome, mas até teve muito suicídio, inclusive, por conta da crise de 1929. E depois a gente tem a Segunda Guerra Mundial, que começam os primeiros desacordos já no final da década de 30, em 39 começa a guerra. Então, nós temos aí acontecimentos que marcaram uma geração e meia muito violentos, muito fortes, mundialmente, inclusive. Então, isso fez provavelmente com que a memória da gripe fosse meio que apagada, né? Então, tem essas coisas. O impacto é grande, às vezes é tão grande que faz com que as pessoas prefiram esquecer. E aí, o nosso tempo está quase esgotado, né? Mas ainda a gente tem tempo para mais uma pergunta. Eu vou tentar juntar perguntas, né? Porque senão a gente poderia ficar aqui 2 horas conversando sobre esse tema tão interessante. A professora Cláudia Rodrigues, né, ela está perguntando justamente se você encontrou dados, né, nas suas fontes sobre diferenças nas práticas de enterramento nesse período, se cadáveres estavam na rua, eram marcados pelos familiares, né? E o André Luiz Reis Matos também ele pergunta dessa questão, o morrer em casa, né, nesse período, como é diferente hoje a questão da morte no hospital e por isso também. Então, você trabalhou com esses temas também na sua pesquisa? Olha, eu toquei vou tentar ser bem, né, sobre a questão dos enterramentos.
Na medida do possível, tentou-se manter a prática usual, vamos dizer assim, dos enterramentos, um caixão no cemitério e tal. Tem muita fala sobre corpos nas ruas, Rio de Janeiro, etc. Eventualmente pode ter até acontecido, de ter colocado gente morta na rua. Esse é muito... não foi a regra, tá? Talvez pelo impacto do começo e tal. Mas esses cadáveres foram colocados em caixões e foram levados para as covas. O que dizem é que abriram covas comuns. Isso pode ter chegado a acontecer. É um pouco o que fizeram agora, colocar um do lado do outro e fechar, entendeu? Então, isso aconteceu. Então, na prática de enterramento, grosso modo, mesmo em São Paulo, como eu falei do cara que levava os caixões, em São Paulo a gente vai ter um cemitério aberto, só para colocar, em função da demanda que teve, para ter enterramento, inclusive, à noite. Nós vamos ter o Liceu de Artes e Ofícios só fazendo caixões, porque era uma coisa absurdamente... A demanda era enorme, né? O que vai ser proibido vai ser o enterramento acompanhado, no caso da época, um rito ligado à morte, que é, por exemplo, finados, foi proibido em 18 qualquer tipo de ida ao cemitério, qualquer tipo de celebração, porque não tinha como. Os enterramentos eram feitos rapidamente, sem acompanhamento. Então, houve uma mudança. Você pensar isso em 18, numa época que as pessoas, em geral, tinham muito mais... colocavam os doentes, faziam velório em casa, etc. Isso deve ter sido um impacto bem grande. Porque o que acontecia? Num primeiro momento, e aí voltando um pouco para a questão do lugar da doença, onde ficava, né? Se num primeiro momento, como era a gripe, a prescrição do Serviço Sanitário de São Paulo e de outros do Brasil inteiro era para que as pessoas que tivessem a doença ficassem em casa e se tratassem em casa, e só em último caso fosse para o hospital, porque o hospital aí tem uma outra perspectiva de hospital que a gente não tem hoje, né? As pessoas tinham muito receio do hospital ainda em 1918, achavam que o hospital era um lugar que você ia não para se tratar, tá? Então, se a pessoa morria na casa, tinha que chamar a funerária, né, o serviço, para colocar no caixão e levar. A questão é que vai chegar um momento, no caso de São Paulo, 3 semanas, 4 depois do começo da epidemia, que percebem que não tem condição, porque nós vamos ter uma estrutura para tratar os gripados. Apesar de ele estar em casa, tinha os postos de socorro. Então, o doente era eventualmente levado no posto para ver o médico ia ver o doente, as pessoas da família podiam ir no posto para pegar remédio, às vezes até gratuitamente, se fosse pobre, ou para pegar até alimento. Então, é uma rede muito grande. Não é que o doente ficou em casa e ninguém ligou para ele, não é isso, né? Tem redes, dentro do possível, é claro, né? Porque a massa de coisa, a demanda era muito grande. Só que vai chegar um momento que mesmo essas redes não vão começar a dar conta mais para ir na casa, ou atender em casa, ou o doente ir para o posto, porque daí ele também transmitia. Então, ou o familiar do doente no posto para pegar algum medicamento ou algum alimento. Então, nós vamos ter os hospitais provisórios, aí lembra os hospitais criados hoje um pouco, né? Só que os hospitais provisórios, eles não eram equipados como a gente tem hoje, porque eles não tinham respirador, não tinham nada disso, eram camas, etc., e os lugares variavam muito de tamanho, desde hospitais provisórios que tinham 10, 13 camas, até hospitais provisórios que tinham 40 camas. Então, em São Paulo, em 10 dias, 20, vão ter 40 hospitais provisórios montados. Porque daí eles vão dizer o seguinte: os médicos estão ficando doentes, alguns morreram, as pessoas que ajudam estão doentes, as famílias estão todas doentes, não tem mais familiar que pode ir no posto pegar remédio e tal. Vão para os hospitais. Nós criamos hospitais só para gripados. E aí são os hospitais provisórios. Então, aí as pessoas, a partir do comecinho de novembro, elas vão para o hospital e para mudar a mentalidade dessas pessoas. Que ninguém gostava de ir para o hospital. O lugar do hospital era o lugar de quem estava morrendo, quem não tinha dinheiro para se tratar em casa. Então, foi
os jornais, mesmo aqueles que combatiam muito, no caso de São Paulo, o governo que nem o combate, ele vai publicar chamadas, vão para o hospital porque é o único lugar. E aí as pessoas, em geral, elas vão para o hospital. Não todos são ocupados, não todos os leitos, mas a gente tem uma mudança de rota aí no tratamento. E é interessante porque o Serviço Sanitário de São Paulo, ele muda de 180 graus do discurso. Ele fala no primeiro momento, não vão para o hospital, 15 dias, 20 dias, ele fala, vão para o hospital. Porque aí você tem uma mudança, porque para tentar dar conta da demanda que uma doença que não tem tratamento efetivo estava exigindo do sistema de saúde, que não tinha condições. O sistema de saúde, ele praticamente vai à falência nesse sentido, mas ele se refaz. O discurso médico, ele, não só o discurso, mas o próprio sistema, ele se refaz, a hora que ele manda para o hospital. Então, nós temos uma mudança de rota aí em 4 semanas, porque a gripe dura de 6 a 8 semanas, como qualquer gripe. Qualquer epidemia de gripe dura mais ou menos isso, e a gripe espanhola também. Então, nós temos essa mudança de rota. Então, na questão do enterramento e da morte, tem esse impacto, né? Eu acho que é um impacto significativo, mas houve, claro, que tem casos que eles dizem que pessoas foram levadas vivas, e tem relatos assim, que não dá para a gente conversar aqui, infelizmente, mas a prática do enterramento, da tentativa de minimamente fazer isso, de forma cristã, no caso, ela foi mantida, em geral. E no caso do tratamento em casa, ele é em casa, mas nesse sentido. Não é que a pessoa ficava em casa sem atenção médica, nada. Ela tem essa atenção possível. Havia postos, mas aí, 4 semanas depois, devido ao número de doentes, eles criam os hospitais e muita gente vai para o hospital. Aí depois, no final de novembro, a gripe começa, a partir do pico, na metade de novembro, ela atinge o famoso platô, que está todo mundo esperando para a Covid-19, e começa a cair. Então, é o sinal que ela está passando. Tá? Espero ter respondido as questões. Obrigada, Liane. Infelizmente, nosso tempo, né, acabou, mas eu queria agradecer, né, a sua explanação. Eu sou fã dos textos da professora Liane, eu trabalhei em artigos, né? Eu recomendo a todos procurarem mais tarde, né? Os textos dela, os artigos dela são interessantíssimos, né? Teriam muitos outros temas para falar sobre a gripe espanhola, né? Outros temas que ela já publicou também a respeito disso, sobre a gripe espanhola, mas infelizmente hoje a gente não vai conseguir, né, comentar tudo, né? Mesmo assim, a gente agradece demais. E a Renata tem um recadinho, né? Queria agradecer também a todos que participaram, as perguntas, nem sempre a gente pode responder todas as perguntas, né? Mas vamos tentando nas próximas lives, né, Renata? Bom, queria também agradecer, professora Liane, foi riquíssimo, né? Quanta super didático e muita coisa ainda para muitas perguntas aqui que infelizmente não deu tempo. Bom, queria também agradecer a presença de todos e informar que a nossa próxima live já tem data marcada, ela vai acontecer em 2 semanas, no dia 16, quinta-feira também, mesmo horário, às 8 horas, e vamos ter como convidado o Daniel Azevedo, que é médico geriatra e pesquisou morte domiciliar. Então, legal. Vamos trabalhar esse tema aqui na próxima live. Bem interessante. Obrigada. Da casa ao hospital, literalmente. Obrigada e boa noite a todos. Até a próxima live. Eu quero agradecer vocês mais uma vez o convite. Obrigada pela atenção de todos. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite.